que está no livro de Gálatas. Gálatas 6, a partir do versículo 7. Se você trouxe a sua Bíblia, quiser acompanhar a leitura, senão também projetaremos no telão. Gálatas 6, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Esse texto, ele está falando de algo bem importante para as nossas vidas. Ele está falando sobre um princípio que existe. Um princípio de semear e colher. Existem princípios bíblicos aplicados nas mais diversas formas, e esse é um princípio bíblico para as nossas vidas. Semear e colher. É algo que nós devemos entender. Normalmente, quando é tratado esse princípio, esse texto, é em momentos de dízimos, momentos de oferta, mas ele é aplicado em muito mais sentidos na nossa vida, de uma forma muito mais abrangente, porque semeadura e colheita é algo instituído pelo nosso próprio Deus. Deus instituiu esse princípio e nós devemos entender. Semear e colher é algo que deve gerar gratidão a Deus nas nossas vidas. Cada vez que existe uma semeadura e uma colheita, isso deve gerar gratidão nos nossos corações. É reconhecer a mão de Deus, é reconhecer o favor dEle. Por isso, na festa que nós fizemos ontem, chamamos de festa da colheita, exatamente por isso. Para reconhecer, para demonstrar a nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele faz. É tempo de gratidão, é tempo de alegria. Isso deve existir nas nossas vidas. Alegria. O Tiago estava dizendo, como eu ri ontem. Amados, é isso. Alegria, é prazer, é júbilo de estarmos felizes. Estarmos felizes com tudo aquilo que está acontecendo. Amados, essa festa da colheita, que nós demos o nome para essa festa, já é algo que vem na tradição judaica há muitos anos. Há muitos anos. Existe a festa da colheita, ela também é conhecida por outros nomes, ela é conhecida por festa das semanas, ou Pentecostes, também conhecido como festa das primícias, por diversos nomes, e ela é conhecida. E é exatamente esse marco, um marco nas nossas vidas, esse tempo de alegria, por causa da produção dos campos, por causa de tudo aquilo que é produzido nos campos, nos pomares, nas vinhas. Era o tempo dessa colheita, e isso enchia todos com muita alegria. Amados, colheita é tempo de gratidão, e é algo que se espera. Nós devemos esperar uma grande colheita. E eu quero declarar isso na sua vida. Eu declaro que você terá uma grande colheita na sua vida. Amados, talvez por algum tempo você tenha pensado assim, mas já faz tanto tempo, eu semeei, mas eu acho até que eu esqueci aquilo que eu semeei, foram tantas coisas. Amados, Deus é quem vai produzir, é Ele que vai fazer gerar algo tão grande ali. Nós semeamos, e Deus vai fazer isso surgir de uma forma tão forte. E a colheita é o tempo de gratidão. O salmista, ele diz assim, aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria, com júbilo, eles colherão. Amados, talvez você tenha semeado muitas coisas e tenha dito para Deus, Deus, faz tanto tempo que eu semeei, eu acho que não vingou, eu acho que não vai dar nada. Amados, Deus é o responsável por isso. No tempo certo,
virá essa colheita. Mas será uma colheita abundante, creia nisso. É a palavra de Deus para você, para que você acolha no seu coração e diga assim: eu creio, eu quero, eu desejo essa colheita. Amados, deve ser um desejo nosso. Ter uma grande colheita deve ser um desejo nosso. E esse é o título para essa mensagem: uma grande colheita. Nós podemos experimentar e devemos experimentar uma grande colheita. A festa da colheita, ela era feita diante das famílias, diante dos familiares. Reuniam-se todos ali, todos juntos, para adorar a Deus. E foi exatamente isso que a gente procurou fazer ontem. A família toda reunida, todos ali, cada um no seu espaço, cada um se alegrando para agradecer tudo aquilo que Deus tem feito. Amados, reuniam-se crianças, idosos, reuniam-se ali todas as pessoas, as viúvas, os estrangeiros, todos presentes. Era conhecida como uma estação de júbilo, de gratidão a Deus. No entanto, na época de sucesso, na época de uma fartura material, há um perigo. Há um perigo de nós esquecermos de Deus. Muitas vezes, quando passamos por um tempo de fartura material, nós começamos a colocar Deus de lado. Deus já não ocupa o mesmo lugar que deveria. A nossa gratidão a Ele não é expressada da forma como deveríamos fazer. Vamos deixando Deus de lado em algumas situações. Talvez, muitas vezes, vendo que é pelo meu trabalho que eu obtenho sucesso. É por causa do meu trabalho que eu tenho sucesso e tantas recompensas. O homem pode chegar a pensar que é por causa da força das suas mãos. É por causa da força que eu tenho nas minhas mãos que eu consegui tanta riqueza. Amados, são pensamentos que surgem em nós e que vão nos afastando de Deus. Existe um outro perigo ainda, que é pensar que trabalhar e acumular fortunas é o verdadeiro objetivo da nossa vida. Tem pessoas que acham que o objetivo da vida é somente esse. Eu vou trabalhar, eu vou adquirir riquezas, e aí sim, isso é prova que Deus está comigo, que Ele tem feito tudo. Amados, nós esquecemos valores mais elevados. Nós esquecemos de olhar da ótica espiritual. Nós esquecemos de olhar no prisma espiritual. A gratidão em Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, pela colheita, é algo que deve existir. E Deus ensinou isso ao homem desde o princípio. Desde o começo, Deus vem mostrando para nós como fazer e o que fazer. Desde o jardim do Éden, desde o tempo do jardim do Éden, o mandamento de Deus para o homem era: plante e colha. Plante e colha. É essa orientação que Deus tem dado a cada um de nós. Gênesis 8, 21 diz assim: o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo. E aí ele vai falando algumas coisas, mas mais adiante ali, ele diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais passarão. A palavra de Deus, ele diz assim: isso vai existir sempre. Nós vamos ter plantio e colheita, dia e noite, inverno e verão, tudo isso. E não é assim até hoje. Não tem se cumprido todas as coisas. As coisas mais aparentes a gente vê, mas o plantio e a colheita a gente acaba deixando um pouco de lado. Mas as instruções de Deus são muito claras. Deus sempre nos instrui de forma clara. Eu não sei porque tantas vezes a gente não entende, ou faz de conta que não entende a palavra de Deus. Arruma pretextos, arruma desculpas. Mas Deus, Ele nos coloca de uma forma muito simples. A palavra de Deus diz que quando Deus formou o homem, Ele colocou o homem ali no Éden para cultivar e guardar. Ele estabeleceu metas para o homem. Você está aqui, você vai cultivar e vai guardar. O homem foi colocado no jardim do Éden para
cultivar esse jardim. E a palavra hebraica para isso é abad, conhecida como lavrar. É lavrar. Basicamente é trabalhar. Trabalho. É isso que Deus fez. Ele nos colocou para trabalhar. No mundo natural, a semeadura e a colheita significam trabalho. No mundo espiritual, a semeadura e colheita significa gratidão. Gratidão. É isso. É isso que significa gratidão. Tem pessoas que ensinam que o sustento do homem não depende da aplicação da semeadura e da colheita. E usam inclusive um argumento bíblico para tentar justificar isso. Falam sobre as aves do céu. Veja as aves do céu. Jesus que falou esse texto. Foi Jesus que falou. Vejam as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura você não vale mais do que essas aves? Essa é a pergunta de Jesus. Você não vale mais? Jesus está dizendo que a provisão das aves é do Senhor. É Ele quem provê. E que elas não precisam realmente nem semear, nem colher, nem ajuntar em celeiros. Mas ao dizer isso, Jesus não está anulando um princípio. O princípio da semeadura e colheita. Ele está dizendo que as árvores não fazem isso. E elas têm o sustento. Quanto mais você que semeia e colhe. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que você também não precisa semear nem colher. Ele diz assim, se as aves experimentam isso, sem semear e sem colher, imagina você. Imagina quanto Deus não pode fazer na sua vida. Ele faz a comparação com os lírios do campo. Ele veja os lírios, olha para eles. Eles não trabalham nem fiam, mas estão sempre bem vestidos, bonitos. Ele diz assim, da mesma forma Deus fará na tua vida. Amados, é esse o cuidado. Embora às vezes a gente não perceba o cuidado de Deus. Embora muitas vezes a gente ache que a colheita está demorando. Que a colheita não virá. Ela existe, esse princípio é bíblico, é de Deus. Ele vem, vai acontecer. Ou seja, Jesus não estava ensinando que nós não precisamos trabalhar. Tem pessoas que usam esse texto dizendo assim, agora não preciso trabalhar. As aves têm tudo, por que eu também não vou ter? Então eu não preciso. Eu posso ficar mais tranquilo, eu posso ficar susse e não vou precisar de nada. O princípio não diz que Deus vai fazer no nosso lugar. Somos nós que fazemos. Está nas nossas mãos. É na medida de que nós fizermos o que esse texto diz, ele diz assim que nós temos valor diante de Deus. Nós temos um grande valor diante de Deus. E é uma vantagem nossa, esse reconhecer isso, que Deus está atento a tudo, todas as coisas. Nós nunca podemos desvincular o sustento da semeadura natural com a espiritual. Amados, é uma situação só, a gente precisa entender e começar a caminhar no natural e no espiritual da mesma forma. No natural, nós temos um inimigo que nós enfrentamos todos os dias. E o nosso inimigo procura tirar coisas. Uma das coisas que o inimigo procura tirar é o nosso trabalho. Eu creio que nunca se viu no nosso país tantas pessoas desempregadas como tem agora. Nunca se viu algo tão sério. Amados, quando o inimigo tira o trabalho, ele está dizendo assim, você não vai colher. Você não está semeando. A nossa função é semear e colher, é trabalho. Ele diz assim, você não vai ter. Tenta tirar a dignidade da pessoa. É só você ver uma pessoa que está sem o emprego. Ela se sente tão lá embaixo. Tão lá embaixo. Ela não consegue fazer nada. Quanto mais pensar em glorificar a Deus. Amados, o inimigo tenta roubar todas essas coisas. E se nós fomos feitos para
para uma função, para trabalhar, para semear, para colher. Porque tanto a semeadura como a colheita são trabalho, tanto um como o outro. Mas nós fomos feitos para isso. Existem várias palavras em hebraico que se referem à adoração. Várias palavras referem a isso. Uma dessas palavras é avodá. Avodá é uma dessas palavras. Ela é utilizada em dois sentidos: como adoração a Deus e como serviço, como trabalho, como trabalhar o solo. É a mesma palavra, com dois significados. Ou seja, a adoração a Deus e o trabalho, elas estão muito ligadas uma com a outra. Por isso que a Bíblia diz que é um princípio, e o homem vai ter que trabalhar, ele vai ter que plantar, é do suor do seu rosto que ele comerá o pão. Está lá escrito na Bíblia, em Gênesis. O homem precisa prover o seu sustento. Depois da queda do homem, o trabalho se tornou mais árduo, se tornou mais pesado, por causa da maldição que veio sobre a terra. Mas desde o início, desde quando o homem foi colocado no Éden, já era atribuição dele trabalhar. No entanto, o trabalho em si não é maldição. O trabalho por si só não é maldição, nem consequência do pecado. Às vezes a gente pensa, eu tenho que trabalhar, tenho que suar o meu rosto por causa do pecado. Não, desde o início era atribuição de Deus, desde o início foi o que Deus falou. Antes da queda, Adão já tinha sido colocado no jardim do Éden para cultivá-lo, para trabalhá-lo. E como a palavra mesmo diz, avodá, adorar a Deus. Cada vez que ele estava fazendo isso, ele estava adorando a Deus. Amados, essa é a forma do homem fazer as coisas, das pessoas fazerem as coisas, de viverem bem, de viverem dignamente. Além disso, quando eu trabalho, quando eu produzo, além dos benefícios que acontecem para mim mesmo, eu posso servir ao reino de Deus. Eu posso servir ao reino, servir ao reino de uma forma efetiva. Deus nos dá as condições para isso, e também atender os necessitados. E a gente vai esquecendo, a gente vai começando a ter uma vida mais egoísta, mais centralizada, mais internalizada. Mas o propósito não é só para satisfação pessoal, é para que todos nós possamos usufruir. A palavra de Deus em Efésios diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Olha o que o livro está falando, olha que o escritor da carta aos Efésios, que Paulo está dizendo, para que você possa atender aos necessitados. Diz assim, aquele que furtava, não furte mais, começa a trabalhar, produza. É isso que agrada a Deus. Então, ao contrário de que algumas pessoas entendem, o furto não é trabalho. A Bíblia já diz isso. Eu não sei porque tem gente que acha que furto é trabalho. Eu vou trabalhar, o que você vai fazer? Eu vou furtar algumas coisas. Não, não é assim. Não é dessa forma. Pare de fazer essas coisas. Encaminha dessa forma no trabalho, com entendimento. Trabalho significa cuidar daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Isso é trabalho. Deus coloca algo na nossa mão e a gente cuida. A gente vai cuidar. Tem gente que trabalha tanto que não tem tempo para cuidar da família. Não dá. Está tão corrido. Eu tenho que trabalhar. É cuidar daquilo que Deus põe nas nossas mãos. A família, foi Deus quem colocou nas nossas mãos, para que nós cuidássemos. É algo que nós devemos colocar, o cuidado, tratar. É sempre dessa forma.
Ninguém que serve a Cristo pode negligenciar a sua casa. Ninguém. Nós devemos cuidar da nossa casa. A Bíblia diz que se nós não fizermos isso, se nós não cuidarmos dos nossos, nós somos pior que o ímpio. Então cuidar da nossa casa, isso tudo é o que nós devemos fazer, é cuidar daquilo que Deus dá, é forma de retornar com adoração a Deus, adorarmos a Ele. São princípios que Deus instituiu e não podem ser quebrados. Os princípios de Deus não podem ser quebrados. Muitas vezes a gente vai a algumas igrejas e tem tantas regras. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Mas isso são princípios da palavra? Ou foram regras estabelecidas por homens? Porque os princípios não podem ser quebrados, de jeito nenhum. A Bíblia também diz que há uma ligação entre o trabalho e o sustento. 2 Tessalonicenses 3,10 diz assim: porque quando ainda convosco vos ordenamos, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois se de fato estamos informados de que entre nós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia, a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente como seu próprio pão. Paulo ele estava falando sobre isso, sobre o trabalho, sobre estarmos ocupados com as nossas coisas. Ele diz assim, aquele que não está fazendo, ele acaba se ocupando com outras coisas, se ocupando com a vida dos outros, interferindo. Paulo diz assim, é tão importante que eu não quero ser peso para ninguém. Ele diz assim, eu trabalhei para que não fosse peso. Com as minhas próprias mãos eu tinha o sustento. Amados, a igreja é um lugar onde acontecem todas as coisas, onde a gente precisa viver a palavra. A Bíblia diz assim, existem situações, as viúvas, por exemplo, aquelas que não tem ninguém que possa ajudá-las, a igreja deve socorrê-las, deve atendê-las, para que elas não fiquem à mercê. Ou seja, está falando sobre a importância de semear, cultivar, trabalhar, mas os resultados eles vão muito mais além do que a gente pode imaginar. Muito mais além. A Bíblia diz que Deus dá ao homem enquanto ele dorme. Amados, enquanto nós estamos dormindo, Deus continua concedendo. Vai muito mais além daquilo que nós temos pedido ou pensado. É alinhar um princípio na nossa vida. E aí sim, nós vamos fazer, e aquilo que nós fizermos vai gerar gratidão a Deus, vai gerar adoração a Ele. E nós não podemos prosperar sozinhos. Não tem como ninguém prosperar sozinho. Deuteronômio 8,17 diz assim, não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Amados, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá força. Então tudo que nós fazemos deve gerar essa gratidão a Ele. Nós sabemos que tem situações que Deus provê, que Deus concede. É Ele quem faz todas as coisas. Vemos isso no exemplo do maná, vemos isso quando Elias estava no ribeiro, mas somos nós que temos que fazer. Nós fazemos a nossa parte e Deus faz a parte dele. Princípio de semeadura e colheita é algo que nós devemos viver e ele se aplica não só no material, mas no espiritual, na nossa vida também. Tanto que a Bíblia diz que aquele que semeia pouco, pouco colherá. Aquele que semeia muito, com fartura, ele colherá. Existe uma proporcionalidade dentro disso. E a Bíblia nos estimula a semear muito. A semear muito, para que a colheita seja grande. Às vezes a gente não quer semear tanto, mas a gente espera uma colheita
grande, enorme. Existe semeadura, é trabalho, mas é um trabalho diante de Deus. Existe uma proporcionalidade. Embora exista também uma potencialização, existe a colheita a 30, 60, 100 vezes mais. Mas é na medida daquilo que nós plantarmos. Mas precisa de tempo. A colheita nunca é automática. Às vezes a gente acha que a colheita é automática, não é. A colheita, ela precisa de um tempo. Mas ela é certa. Vai acontecer, não falha. Talvez você esteja colhendo hoje uma semeadura errada, feita há muito tempo atrás. É uma colheita agora, depois de tempo, mas faz tanto tempo isso. Mas agora é tempo de semear de uma nova forma, de semear de um novo jeito para que a próxima colheita seja diferente. Talvez a gente achasse que aquela semeadura lá de trás, que a gente sabia que não devia ter feito, talvez a gente achasse que ela não fosse frutificar nunca, que a gente não fosse ter colheita nunca, mas é assim, tanto na questão natural como na questão espiritual. Existe um processo de germinação, existe um processo de frutificação. Jesus, ele apresenta esse processo, ele diz que ele se dá da seguinte forma: primeiro a erva, primeiro o brotinho, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Ele diz, agora o fruto está maduro, agora é hora de passar a foice, a hora da colheita. Existe um processo. Às vezes esse processo parece muito lento diante dos nossos olhos. Mas eu tenho semeado há tanto tempo e nunca tive. Essa colheita, ela virá. Essa colheita vem, ela vem e você vai ter a oportunidade de uma grande colheita. Mas não esqueça das semeaduras que você fez, não esqueça daquilo que você já tem colocado diante de Deus. Só que a semente, ela precisa morrer. A semente, ela precisa morrer. É quando eu abro mão. Quando eu abro mão, a semente morre. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas, tanto no natural como no espiritual. Eu não devo semear pensando única e exclusivamente na colheita. Enquanto vai produzir, já fazendo os cálculos. Eu fiz isso, então agora vou ter aquilo. Amados, não é investimento. Semeadura não é investimento no mundo espiritual. É confiança. Semeadura é confiança. É demonstrar o quanto nós confiamos em Deus. É andar de uma nova forma. É entender tudo aquilo que Deus tem para nós. Amados, é aprender que nós podemos doar, abençoar, enfim, fazer tantas coisas. Ontem, na festa da colheita, vamos arrecadar algumas coisas, alguns itens, para abençoar a vida de pessoas. É a forma de fazer o grão morrer. Vamos trazer algumas coisas, alguns doces, alguns salgados. Tinha tanto doce, tanto salgado. É abundante, é algo impressionante o que acontece. Isso é deixar o grão morrer. Nós precisamos fazer sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Muitas vezes a gente quer semear e já fica assim, isso aqui eu estou semeando, a condição é aquilo. Eu vou dar tanto e vou ganhar tanto. Isso aí principalmente nos dízimos. Doe tanto, semeie tanto, a tua colheita vai ser essa. Amados, nós precisamos aprender a semear sem esperar nada em troca. Livro de Lucas 6:31 diz assim: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amai os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles que esperam, de quem espera receber, qual é a vossa recompensa?
também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. O texto está dizendo assim, nós temos que fazer sem esperar nenhum retorno. Tem pessoas que fazem as coisas por interesse. Eu ajudo um porque ele pode me ajudar. Não, eu não quero nada em troca. Algumas pessoas perguntaram, pastor, por que fazer trabalho de rua, atender morador de rua? O que ele vai fazer? Amados, é uma situação que a pessoa está passando, é um momento. Eu não estou esperando receber nada em troca. É fazer o bem para alguém, para aquele que está necessitado naquele momento. É isso. Amados, e nós temos oportunidade de fazer isso todos os dias. Todos os dias. Mas nós vamos nos fechando. Nós vamos deixando de fazer as coisas. E adiante, nesse texto de Lucas, Jesus ele vem declarar o que acontece quando nós fazemos isso, quando nós agimos dessa forma, sem interesse. Sem interesse. A gente sempre usa essa última parte do texto, essa parte que a gente gosta. Mas o texto é assim, não faça pensando, faça atendendo a todos, até o teu inimigo, até aquele que você não gosta. Não é assim que você vai agir. E adiante o texto diz assim, deem e lhe será dado. Deem e você vai receber. Sem interesse, mas você vai receber, porque Deus é galardoador, Ele dá mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E diz assim, será dado uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante a cada um de vocês. Amados, se nós queremos receber essa medida cheia, essa medida transbordante, diz assim, não faça nada esperando algo em troca, não faça com interesses por trás, pois a medida que vocês usarem também será usada para vocês. Amados, quando nós entendemos esse princípio e colocamos em prática, Deus ele vai derramar essa porção. Ele vai derramar essa porção recalcada, sacudida, transbordante. Recalcada porque ela vai ser sacudida. Quando você vai encher o açucareiro, aquele pote de arroz, de feijão, você não dá uma sacudida, daí dá aquela afundada. Agora cabe mais. É isso que o texto está dizendo. Dá aquela sacudidinha assim, posso derramar mais, até transbordar. Essa medida, uma medida cheia. Quando nós semeamos com a intenção da colheita, nós fazemos por interesse. Nós precisamos aprender a semear sem interesse. Nós semeamos por quê? Porque nós temos a semente, nós temos uma expectativa, mas não é com interesse. A semente precisa morrer. A semente plantada que não morre, ela não vai germinar. Ela não vai dar fruto. E eu preciso ter perseverança. Nesse processo nós precisamos aprender a perseverar. Eclesiastes 11:6 diz assim, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabe qual delas prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Muitas pessoas perdem a colheita porque deixam de perseverar, não perseveram na semeadura, por desistir. Tem pessoas que desistem, que param. Eu já fiz tanto isso, pastor. Eu já coloquei isso tantas vezes em prática e eu não vou fazer mais. Eu vou desistir. Mas não é para isso. Não é para isso que Deus nos fez. Por isso que o texto que nós lemos agora, ele diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido, se não tivermos desistido. Portanto, não se canse, não desanime, não pare.
Amados, muitas vezes a gente para no meio do caminho. Nós estamos seguindo o processo todo correto, todo certo. Existe um tempo para isso. E nós paramos na metade. Não, eu não vou mais semear. Eu não vou mais fazer. A Bíblia nos exorta a sermos perseverantes em tudo aquilo que nós fazemos. Perseverar em todas as coisas. Nós celebramos essa festa da colheita. Eu vejo que a colheita é algo que nós, cristãos, nós que cremos em Deus, no poder de Deus, nós devemos fazer sempre. Devemos festejar sempre, nos alegrar sempre na presença dEle. Assim como a colheita ela vem numa proporção muito maior do que é semeado, de 30, 60, 100 vezes. Nós podemos semear e saber que é Deus quem vai fazer. A partir da nossa semeadura, é com Ele. Ele quem vai fazer produzir. A colheita vai caber a nós também, mas será uma colheita farta, uma grande colheita. Amados, é isso que Deus tem para a tua vida. Essa grande colheita. Não desista, não desanime, não esmoreça. Saiba que Deus pode fazer e Ele quer fazer muito mais. Um dos nomes dado a essa festa da colheita, é festa de Pentecostes. Pentecostes foi o momento onde estavam todos reunidos no cenáculo e foi derramado o Espírito Santo. Encheu todos. Não tinha ninguém ali que ficou de fora. E todos cheios de alegria. Todos cheios de alegria. Amados, quando nós estamos fazendo isso, quando nós temos essa colheita, essa grande colheita, todos participam e todos se alegram, todos. Quando nós temos comunhão, Deus Ele faz algo tão tremendo. A comunhão é olhar além de nós mesmos. Quando nós estamos em comunhão, nós não estamos olhando só a minha necessidade, só para o meu umbigo. Nós começamos a olhar a todas as pessoas. Nós começamos a olhar na ótica de Deus, na ótica dEle, em querer agradar a Ele, em querer glorificar a Deus. Por isso, eu vejo como muito apropriada esse nome. Você vê como Deus faz as coisas todas tão perfeitas. Diz assim, é Pentecostes. É momento de alegria, de gratidão, de reconhecimento por tudo aquilo que Deus tem feito. Amados, essa grande colheita que está liberada sobre a sua vida, existe uma grande colheita liberada sobre a sua vida. Ela vai gerar muita gratidão no seu coração, muita alegria a você e a todos que o cercam. Amados, é isso, é estar cheio de júbilo. É isso que a palavra nos ensina. Por isso que a mesma palavra usada para trabalho, ela é usada para adoração a Deus. Cada vez que nós estamos fazendo algo, isso retorna em adoração a Deus. Por quê? Porque nós estamos declarando que nós confiamos nele. Que nós confiamos na palavra dEle. Não são a circunstância, não são o que os nossos olhos estão vendo, nem aquilo que estão falando aos nossos ouvidos. O meu olhar está para o alto. O meu olhar está em Deus. Então, por mais que as declarações sejam as mais pessimistas, por mais que tantas pessoas acabem falando coisas contra você, creia. O poder de Deus está em você. O Espírito Santo, Ele habita em você. E é Ele que vai conduzi-lo a esse nível ainda maior de adoração. Amados, quando nós entendemos isso, a nossa adoração a Deus, ela se torna maior ainda. Expressão de júbilo, de gratidão, de nos prostrarmos. E isso não só a nós, não muda somente em nós, mas muda todas as pessoas que estão à nossa volta, estão junto conosco. Amados, esse é o desejo de Deus.
Quando nós entendemos o desejo e o propósito de Deus, nós caminhamos de uma outra forma. Aí o trabalho não é pesado, aí fazer as coisas não é pesado. Desistir não é um pensamento que ocorra nas nossas vidas. Pelo contrário, Deus, o que eu posso fazer mais para o Senhor? E esse deve ser o pensamento que existe em nós. Deus, eu quero fazer mais para o Senhor. Eu quero expressar essa gratidão em todas as coisas. Amados, uma grande colheita é isso. Uma grande colheita é isso. É viver a palavra de Deus. É viver todo o propósito de Deus. E o meu desejo, o desejo do meu coração, é que você possa experimentar essa grande colheita na sua vida. Que você possa ser uma pessoa que expressa do seu coração o júbilo e a gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Amém? Vamos nos colocar em pé. Enquanto a equipe de adoração se coloca aqui, eu quero orar com você. Se você tiver liberdade, quiser fechar os seus olhos, curvar a cabeça, vamos orar. Pai Celestial, nós somos gratos pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelos princípios da Tua Palavra. Nós sabemos que é a verdade, a Tua Palavra é a verdade que nos liberta. Pai, muitas vezes os nossos pensamentos nos escravizam, mas a Tua Palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar. Deus, e nós queremos viver a Tua Palavra, viver este princípio da semeadura e da colheita. Sabemos, Deus, que é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que fortalece as nossas mãos, é o Senhor que nos dá a sabedoria, a estratégia, o jeito de fazer. Deus, e nós queremos semear porque nós sabemos que existe um solo fértil. Esse solo fértil é o Teu reino. Queremos semear no Teu reino. Deus, nós queremos experimentar uma colheita, uma abundante colheita, porque sabemos que essa é a Tua vontade. O Senhor faz prosperar a obra das nossas mãos. E eu quero declarar sobre cada pessoa aqui que as suas mãos são abençoadas por Deus. Tudo que você fizer irá prosperar. Aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo, com alegria colherão. E eu declaro essa alegria sobre a sua vida, a alegria de uma grande colheita. Ela está próxima. Ela está próxima. Os campos estão brancos. E vem essa colheita sobre a sua vida. Já está liberado. Do céu já foi liberado. Existe uma ordem de Deus a seu respeito. Nada pode impedir, nada pode reter. Eu abençoo a sua vida com essa grande colheita, para que você possa glorificar ao Senhor todos os dias, todos os dias. Que as palavras que saiam de nossas bocas sejam palavras de júbilo, de alegria, de gratidão. Pai, que toda palavra de murmuração caia por terra. Nós não queremos mais olhar para a situação aos olhos humanos, mas diante dos Teus olhos. Pode ser que a Tua semeadura tenha acontecido há muito tempo, e você tenha dito: a colheita está demorando, eu acho que essa colheita não vem mais. Eu libero essa colheita sobre a sua vida agora. Eu declaro, Deus, que essa colheita virá. E será algo tão grande, tão glorioso,
para testemunhar que somente o Senhor pode fazer. É somente o Senhor. Por isso a honra é tua, a glória é tua, pertence somente a ti, ó Deus. Sim, Pai. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Trabalho e adoração, palavras semelhantes diante do Senhor. É sinal que o Senhor prospera a obra das mãos daqueles que o temem, que o adoram. Pai, eis aqui adoradores, adoradoras, que temem ao Senhor. Pai, eu abençoo a mão de cada um, para que possa ver a prosperidade. Sim, Senhor, tudo que fizerem prosperará. Damos a Ti a honra, a glória, em nome de Cristo Jesus. Amém.